Português para concurso. A preocupação hoje é orientá-lo na hora de estudar a língua portuguesa, tendo por meta passar em concursos ou em vestibulares. Sabe qual é o drama de quem abre uma gramática para começar a batalha de se preparar para concurso? É a quantidade de tópicos. É um mundo, que você precisa explorar e não sabe por onde começar. Então comece, como se diz popularmente, comece com o pé direito. Comece estudando aquilo que cai em todas as provas. Por quê? Porque se você não for orientado, você vai perder tempo, perder dinheiro estudando aquilo que não tem valor, aquilo que as bancas não valorizam na hora de elaborar a prova. Portanto, comece por pronomes. Você não tem prova de concurso ou de vestibular sem esse tópico chamado pronomes. Ainda assim, quando você resolve estudar pronomes, a língua tem pronomes que não acabam mais. São os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os demonstrativos, os interrogativos, os relativos, os indefinidos. Então você realmente tem pronomes e mais pronomes. E aí, novamente o filtro. Diante do universo de pronomes, o que estudar? Comece pelos pronomes pessoais. Eles estão de verdade em todas as provas. E a divisão dos pronomes pessoais. Entenda qual é a diferença de átonos e a diferença de tônicos. Essa diferença pode valer uma questão inteira no dia da prova. Mais ainda, olhando para os pronomes átonos, eles são importantes, divididos em 3 famílias, mas preste bem atenção à oposição entre o o e o li. Por quê? Porque o o e o li são ao mesmo tempo sinônimos, o o corresponde a ele, o li também corresponde a ele, ela, mas são antônimos. Por quê? Porque o primeiro, o o, e a família toda, o, a, os e as, são pronomes para a função de objeto direto, portanto ligados a verbos transitivos diretos, e o li para objeto indireto. Isso é muito presente nas provas de concurso. E aí a descoberta, você não estuda pronomes isoladamente, nem teria lógica, o pronome não tem autonomia, ainda mais os pronomes átonos. Você estuda pronomes em consórcio com os verbos, ou seja, é o estudo morfossintático, não tem como fugir a essa lógica, é a lógica correta, é a lógica que vai fazê-lo evoluir e gabaritar a prova de língua portuguesa. E aí os tônicos, o que aparece mesmo em prova é a velha oposição entre eu e mim. Tem muito valor nas provas, ou então entre o tu e o ti. O eu, pronome reto, que não pode ser sujeito, e o mim, pronome tônico. O eu, pronome reto, que tem a função de sujeito, e o mim, pronome tônico, que não pode ter a função de sujeito. A mesma coisa para o tu e para o ti. A confusão entre os etos e os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Tranquilo então? Então, ainda olhando para pronomes, você tem que saber colocação pronominal. Olha o universo de pronomes. Falamos dos pronomes pessoais, destacamos os tônicos e os átonos, e agora a colocação pronominal. Ela se dá exatamente quanto ao uso dos pronomes átonos. Pronomes que dependem de palavras atrativas, que ocupam uma posição em relação ao verbo. Portanto, fique preocupado com próclis, que envolve palavras atrativas, e é muito importante que você descubra a próclis facultativa, porque as bancas valorizam muito quando você descobre que há 2 maneiras corretas de construir a mesma frase. Quando se trata de ênclis, é fundamental também você descobrir quando a ênclis é facultativa e principalmente quando ela é proibida. Lembre que cobrar qualquer tópico gramatical é do ponto de vista de certo e errado, do ponto de vista do que é permitido e do que é proibido, e tem muito valor as construções facultativas. E quando se trata de mesóclis, o pior caso, porque não ocorre no dia a dia, você não o pratica na fala. É muito importante você conhecer verbos no futuro, futuro do presente, futuro do pretérito, e entender em que situações a mesóclis é facultativa. Então, os pronomes constituem um universo muito importante para você que quer melhorar o desempenho
na prova de língua portuguesa. E ainda voltando a pronomes, é muito importante que você olhe para o pronome e tome a seguinte posição: tem valor anafórico, ou seja, representa alguma coisa que está antes dentro da frase, dentro do texto, ou tem valor catafórico? Os relativos, por exemplo, têm valor anafórico. E os demonstrativos, alguns deles, também têm fama de valor anafórico. Mas com relação aos relativos é garantia, tem sempre valor anafórico. Com relação a demonstrativos, não. Você vai ter que ganhar intimidade. Quem tem valor anafórico, quem tem valor catafórico. O valor catafórico é quando o pronome representa alguma coisa que vem depois dele, depois do pronome. Os demonstrativos têm essa fama, mas também você não pode decorar. Vai ter que olhar melhor para a frase, entender o contexto e decidir se o demonstrativo é anafórico ou catafórico. E o valor deítico, ou seja, aquele valor que depende muito do momento em que a frase foi construída, depende muito de quem leu e de quem construiu. Os demonstrativos podem ter esse valor deítico e os advérbios também ocupam esse valor deítico dentro do contexto, dentro da frase. Então, você está descobrindo que os pronomes são importantes para dominar a língua portuguesa. E ainda tem outro detalhe a respeito dos pronomes. Você está preparado para, dentro de uma frase, olhar para um pronome e tomar a decisão se ele, pronome, tem valor de substantivo ou tem valor de adjetivo? Parece que é uma coisa que não se aprendeu com segurança durante todo o período escolar. Mas as provas de concursos e também de vestibulares valorizam o tópico, né? Algumas bancas fazem disso uma espécie de marca registrada. Toda prova aparece se você consegue enxergar, no momento da leitura, o valor do pronome. Os pronomes pessoais sempre têm valor de substantivo. Olha, uma coisa boa, né? Já valendo como estudo seguro, né? Agora, os relativos também sempre. Veja, pessoais e relativos têm valor de substantivo, é uma coisa segura. E quando é que os pronomes têm valor de adjetivo? Os possessivos, sempre. É uma coisa boa para você entender. Já os demonstrativos, depende muito do contexto, não há uma segurança a respeito disso. Tranquilo, então? Então, agora que você já foi orientado com relação ao uso de pronomes, falta só se inscrever no meu canal, porque lá, gratuitamente, você tem, mas tem mesmo, uma grande quantidade de aulas envolvendo pronomes, envolvendo toda a gramática, mas envolvendo pronomes, você faz um estudo bem sedimentado. E quer fazer uma coisa organizada, criar compromisso, estudar toda semana comigo? Então, inscreva-se na minha turma ao vivo, com aulas semanais, com interações ao vivo, com tira dúvidas por e-mail e com material didático em PDF. Muito interessante. É o que chamamos de sala de aula invertida. Por quê? Porque eu mando material didático para você antes da aula, envolvendo o texto. Às vezes uma prova completa para você analisar comigo. E aí, por meio das questões de provas anteriores, você vai estudar a língua portuguesa de modo eficiente. Por quê? Porque você vai estudar exatamente aquilo que cai nas provas. Você não vai perder tempo nem dinheiro com coisas supérfluas, com aquilo que você estuda, entende, aprende, mas não tem muito valor nesse momento que você quer mesmo é passar em concurso ou passar em vestibular. Espero você, quer no meu canal com aulas gratuitas, quer na turma ao vivo semanalmente. Até o nosso próximo encontro.